Que a santa paz de Deus permaneça em nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre estudo bíblico. Estudar a Bíblia é pecado? É sobre isso que vamos falar hoje. Eu separei no quadro 7 pontos que fala sobre o assunto. Hoje nós entendemos que existem vários lugares que proporcionam cursos e até mesmo ensino superior em teologia. Porém, o perigo desses estudos bíblicos é que cada instrutor ou cada curso tem a sua linha teológica. Um exemplo, há cursos que têm uma linha teológica arminianista, há cursos que têm outra linha teológica calvinista, há cursos que têm uma linha teológica sobre a guarda do sábado e assim por diante. Esse é o perigo da teologia. Mas nem tudo está perdido. O estudo da palavra de Deus deve ser feito com bastante temor, bastante sabedoria e humildade na presença de Deus. O ideal seria que cada um de nós, em comunhão com Deus, recebesse de Deus a sabedoria e fizesse a interpretação segundo a vontade de Deus. Mas sabemos que ainda há pessoas analfabetas e há pessoas com grandes dificuldades de interpretação da palavra. Então, não podemos ignorar que Deus usa pessoas para explicar e ensinar a palavra para outras pessoas. Mas o principal de tudo é o que a Bíblia fala sobre o ensino bíblico. O que a Bíblia fala sobre estudar e examinar as Escrituras. Vamos ver agora os 7 pontos que eu separei. O primeiro ponto: nem todas as pessoas recebem o conhecimento diretamente de Deus. Acabamos de falar, muitas pessoas têm dificuldade e precisam de um auxílio, uma ponte. Mas isso é bíblico? Sim, é bíblico. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 30, 31, 34 e 35. Lá diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, ou seja, peço-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Queridos, esse episódio passa com o eunuco que estava na sua carruagem de volta para o seu lar. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías, porém ele lia, mas não entendia a palavra de Deus. Então Deus enviou Filipe para que pudesse intermediar, ou seja, explicar, ensinar o eunuco a palavra de Deus e anunciando o evangelho, este batizou. Vamos para o segundo ponto. Ensinar a palavra de Deus é um dom. Isso está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Abre a sua Bíblia aí. Lá está escrito assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Queridos, observem, ser doutor, ou mestre, ou professor, ou ensinador, que são sinônimos, é dom de Deus, principalmente quando se fala das Escrituras. Veja aí, apóstolos é um dom, profetas é um dom, evangelistas é um dom, pastores é dom e doutores também é dom na presença de Deus. Terceiro ponto, aquele que ensina deve ter as Escrituras como a sua única fonte de ensino. Muito bem, a nossa única fonte de ensino que nos ensina sobre as coisas celestiais é as Escrituras. Nós podemos ver isso em Tito, capítulo 1, verso 9. Abra aí a sua Bíblia. Se apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Ou seja, a palavra de Deus proporciona o reto ensino, sendo a nossa única fonte de conhecimento sobre as coisas celestiais. Essa instrução foi dada a Tito. Quarto ponto. O apóstolo Paulo ensinou em uma escola. Isso é uma curiosidade, hein? O apóstolo ensinou a palavra de Deus em uma escola. Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 8 ao 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diretamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos,
de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Pelo fato da rejeição dentro da própria sinagoga, Paulo foi ensinar a palavra de Deus dentro de uma escola de um homem chamado Tirano. Não sei se era o nome dele, mas era o Tirano. Para você que ainda não leu as Escrituras e não sabe do que se trata, você deve estar se perguntando, mas qual é o conteúdo dessas Escrituras? Do que fala realmente a palavra de Deus? As Escrituras relatam sobre a vida eterna e Jesus Cristo. Esse é o conteúdo da palavra de Deus. Nós vemos isso em João, capítulo 5, verso 39. Abre aí a palavra de Deus. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sexto ponto. Queridos, não se enganem. Para você que não gosta de ler e examinar as Escrituras, a falta de conhecimento bíblico é um erro. E quem disse isso foi o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A falta de conhecimento bíblico é um erro. Mateus capítulo 22, verso 29. Lá diz assim: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O último ponto. Tanto o que ensina quanto o que aprende, ambos serão salvos. Queridos, aquele que ensina a palavra de Deus e aquele que aprende a palavra de Deus terão um bom lugar reservado nos céus. Quer ver? 1 Timóteo, capítulo 4, versos 13, 15 e 16. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Queridos, essa foi uma orientação dada a Timóteo. Se ele continuasse ensinando com toda a sua dedicação e dedicando o seu tempo examinando as Escrituras, ele seria salvo e as pessoas que o ouvissem também seriam salvos. Então, na minha opinião, cada um vai tirar a sua conclusão segundo esses pontos na própria palavra de Deus. Mas na minha opinião, estudar a Bíblia não é um pecado, desde quando nós estudamos ela como um livro sagrado e como a palavra de Deus. Isso é feito com jejum, oração e conhecimento espiritual. Que a santa paz de Deus permaneça em nossos corações.